Bem-vindo a todos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos e nós vamos meditar a liturgia, o Evangelho desse Corpus Christi, da solenidade do Santíssimo Corpo e do Preciosíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido desde já você dar o seu like, seu joinha, ou seu dislike se você não gostar, né? Mas que você possa também estar passando para as outras pessoas e fazendo um comentário. Isso aqui é muito importante, você está fazendo seu comentário, porque muitas das vezes eu percebo que as pessoas colocam amém, mas colocam amém porque não entenderam nada. Que você possa comentar se você entendeu. É de fundamental importância a compreensão da palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que se precisavam dele. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos então se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levou os olhos para os céus, abençoou-os, partiu-os e o deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa solenidade que para nós católicos é de fundamental importância, do qual nós olhamos para o grande presente de Jesus, o Santíssimo Sacramento, o próprio Jesus que está conosco e nós o adoramos, nós o comungamos. Jesus que se dá na Eucaristia para ser comida e também para ser adorado para cada um de nós. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, quando que Jesus instituiu a Eucaristia? Nós celebrávamos isso na Quinta-feira Santa, na última noite da sua vida. Muito interessante porque justamente este relato da instituição da Eucaristia, então, portanto, a Eucaristia não é invenção de padres, a Eucaristia não é invenção de bispos, a Eucaristia é a invenção do coração do próprio Deus, a invenção do coração do próprio Jesus. Nós agora há pouco escutamos este evangelho da multiplicação dos pães. Jesus dando de comer para mais de 5.000 pessoas, multiplicando os pães e também multiplicando os peixes. É muito interessante quando nós vamos perceber que este relato da multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. Está em Marcos, Mateus, Lucas e João. Portanto, foi um milagre que marcou a memória profundamente dos apóstolos e marcou a memória também dos demais discípulos. Infelizmente, entra-se aqui um discurso teológico do materialismo histórico e que vai levando até as últimas consequências e vai minando muitas das vezes a fé na divindade de Jesus. Quando nós vemos padres afirmando, por exemplo, ou demais exegetas, que não, Jesus multiplicou os pães, foi meramente uma partilha da comunidade. Dai vós mesmos de comer. Não fora esta a leitura dos primeiros cristãos e não é essa a leitura da própria igreja, porque neste evangelho da multiplicação dos pães nós temos como que um sinal da divindade de Jesus. Só o próprio Deus, irmãos e irmãs, pode tirar as coisas do nada para trazer a existência. Jesus, quando multiplica, ele vem mostrar o seu poder, ele vem mostrar a sua divindade, ele vem mostrar justamente que é Deus. E este sinal da multiplicação que já está apontando para o grande e maior milagre que é a Eucaristia. Essa Eucaristia que nós podemos ver também como promessa em João no capítulo 6, apesar de não estar agora aqui na liturgia, do qual Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, havia prometido dar de comer a sua carne e dar de beber o seu sangue. Quando ele diz, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim
e eu permaneço nele. E essa promessa de Jesus, que Jesus fez de dar sua carne como alimento, de dar seu sangue como bebida, já preparando o coração dos seus discípulos pelos milagres da multiplicação dos pães, iria ser concretizado justamente na última ceia, durante a última noite da sua vida. E aqui nós podemos fazer a comparação, a relação que está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, quando começa assim: antes de Jesus partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pois bem, nós temos este relato mais antigo da Bíblia, que não está nos evangelhos. Os evangelhos foram compostos depois, mas na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, em que ele vem dizer assim, São Paulo: irmãos, o que eu recebi do Senhor, então ele recebeu diretamente. Então muitos vêm dizer que durante as aparições que Paulo teve na Arábia, né, teve um inteirinho, um intercurso, um interrenho entre a conversão de Paulo e depois quando Paulo começa com força seu ministério público. Ele fez um grande retiro na Arábia, como está em Gálatas, no capítulo 2. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que ele foi entregue, portanto, a última noite da sua vida, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, e todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então Jesus, no fim da sua vida, durante a última ceia, tomando do pão e tomando do vinho, os consagrou e deu em alimento para os seus discípulos. Como nós usamos na tradução, né, da liturgia, na nossa versão do missal em português do Brasil: tomai todos e comei. Então Jesus, partindo, disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então Jesus afirma que aquele pão material era o seu corpo. Jesus não estava afirmando que era um símbolo. Jesus estava dizendo que era uma realidade. Tomai todos, bebei este meu corpo, que será entregue por vós. Então um corpo entregue, que seria entregue plenamente no dia seguinte na cruz, na sua paixão e na cruz, no Calvário. Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ele, tomando do cálice, deu graças ao Pai e o deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue. Aqui Jesus, ele usa uma figura que nós podemos dizer em língua portuguesa de metonímia. Então ele toma como que a parte pelo todo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Esse sangue, não mais da antiga aliança dos carneiros, dos bodes, dos sacrifícios que eram feitos no templo de Jerusalém como figura para o verdadeiro sacrifício da cruz. Do meu sangue, da nova e eterna aliança, ou seja, não haverá outra aliança que vai superar a aliança e o sacrifício da cruz. Tomai todos, bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Em outra tradução, por vós e por muitos. Por vós, foi derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. O sangue que Jesus derramou na cruz foi para a remissão, foi para a salvação, foi para a redenção, para a nossa salvação, para nos redimir e pagar os nossos pecados. E Jesus continua dizendo: fazei isto em memória de mim. Nesse dado momento, como nos diz a tradição apostólica, o magistério da igreja, Jesus ordenou sacerdotes aos seus apóstolos. Então, irmãos e irmãs, festejar o Corpus Christi é nós olharmos para essa realidade que os católicos muitas das vezes esqueceram. Durante a Quinta-feira Santa, acontece algo tão grande, porque é a noite dos santos e tremendos mistérios, e que é tão grande que a igreja tem dificuldade, podemos assim dizer, de digerir aquilo que aconteceu na última ceia. Porque ao mesmo tempo que estamos alegres, mas já vamos mergulhando numa tristeza pela morte do Senhor, e a igreja vai entrando em luto pela morte do seu esposo.
Mas hoje a igreja, ela não entra em luto. A igreja se alegra pelo dom que Jesus deu da Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a Eucaristia que é a fonte, o ápice de toda a vida da igreja, de toda a energia vital da igreja. Porque na Eucaristia nós temos esses dois pilares do qual nós podemos nos fundamentar. Primeiro, que a Eucaristia é sacrifício. A Santa Missa, do qual esse ato litúrgico em que acontece o sacramento da Eucaristia, ela não é um ato do padre. Nós padres devemos tomar muito cuidado para não tomarmos a liturgia para ser nosso refém. E quantas das vezes os padres, nossos sacerdotes, eu me acuso também, queremos protestantizar a Santa Missa. Não é verdade? Protestantizar a Santa Missa. E os católicos embarcam nisso. Não. Há uma distância infinita entre um culto protestante e uma missa católica. Meu irmão e minha irmã. Você é católico, você tem que aprender a amar a missa pela missa, independente do padre que está celebrando. Porque quem celebra a missa em última instância não é o sacerdote. O protagonista não é o padre. Quem celebra a missa é o próprio Jesus. Por isso que a igreja ela usa uma palavra terminológica para poder expressar esse mistério. O padre age in persona Christi, na pessoa do Cristo. Então é Jesus que ele usa esse instrumento humano chamado padre para poder celebrar a sua missa. Perpetualizar essa missa de 2000 anos atrás, de geração em geração, ao longo dos séculos, ao longo das nações e dos povos, até chegar na tua paróquia. Missa é, primeiro, presentificação do sacrifício do Calvário. Então, o que Jesus realizou lá na cruz, lá 2000 anos atrás, cada missa que é celebrado, é como se Deus abrisse uma janela no tempo e no espaço e colocasse você diante de Jesus crucificado. A missa é a renovação. Claro que para nós de língua portuguesa, a palavra renovação tem um sentido um pouquinho pejorativo, de alguma coisa que era antiga e caiu em desuso, caducou e agora entra alguma coisa nova. Não. O termo hoje que a gente pode usar é presentificação. A missa presentifica o Calvário. Não é que Jesus sofre de novo, mas torna presente o sacrifício de Jesus sem derramamento de sangue. Então, a missa é a presentificação do Calvário de uma forma cruenta. Então, eu vou beber dos frutos da Santa Missa. E quais são os frutos do sacrifício da Santa Missa? Primeiro, a missa é para dar culto a Deus, glória a Deus. E nós damos glória a Deus pelo Filho dele, na ação do Espírito Santo. Por isso que toda a liturgia, toda a oração que o Padre faz é voltada para o Pai, pelo Filho, na unidade, na ação, na comunhão, na dinamicidade do Espírito Santo. Estão entendendo isso? Por isso que o Padre não reza a missa para o povo, é para Deus. E nessa oração o povo participa. Quando o Padre vai dizendo, na noite em que ele foi entregue, e fazemos o relato da última ceia, na realidade, toda essa narrativa, em virtude da ordenação que o Padre recebeu da ação do Espírito Santo, o Padre está dirigindo para o Pai. Para o Pai. Então, primeiro demos culto a Deus. Por isso, vamos repetir, faltar a missa de domingo é pecado grave contra o terceiro mandamento da lei de Deus. Eu tenho que dar culto a Deus da forma que Deus quer ser adorado. Quando lemos a palavra de Deus, principalmente nos livros de Levítico, a preocupação que Deus tinha com o culto, com a liturgia, de forma que Israel prestasse adequadamente o culto a ele. Então Deus mostrou como ele quer ser adorado. A missa é para dar adoração a Deus, a dimensão latrêutica. Depois, dar graças a Deus, eucaristai, em significação de graças, por tudo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Depois, a dimensão imprecatória. A missa, ela vem pedir perdão para mim. Clama perdão dos meus pecados. Claro que os meus pecados mortais só são perdoados na confissão, mas os pecados veniais, se eu estou arrependido, são perdoados na missa. A missa que tem essa dimensão de rezar pelos vivos e pelos mortos. A dimensão propiciatória.
A dimensão imprecatória é quando nós fazemos os nossos pedidos. Então, os 4 dimensões da missa: latrêutica, adoração a Deus; eucarístico, ação de graças a Deus, o agradecimento; propiciatória, quando pede perdão para os vivos e para os mortos. A missa também é oferecida pelos que estão no purgatório, para a igreja padecente. E a dimensão imprecatória, quando eu uno os meus pedidos no sacrifício de Jesus e venho suplicar, clamar ao Pai, para que o Pai venha e me socorra na ação do Espírito Santo. Daí que está. Quando eu vou na missa, é de fundamental importância eu, como padre, fazer todas as orações chamadas preparatórias, preparar meu coração para bem oferecer o sacrifício de Jesus ao Pai e para ser transparente, não colocar obstáculos à ação de Deus, para que a graça de Deus, passando pelo padre, possa atingir o coração do povo. Mas você que é leigo, já tem que preparar o seu coração. Primeiro com esse conceito, porque as pessoas não têm um conceito cristalizado sobre o que é a missa. Ela acha que a missa, por exemplo, é meramente o culto que um padre celebra, um culto católico. Então, o pastor celebra o culto, o padre celebra a missa. Não. A missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Eu tenho que me preparar, meu coração. Eu vou me encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo. Depois, a segunda dimensão, a presença de Jesus. Então, no momento da consagração, em que o padre consagra o pão e o vinho, quando é invocado o Espírito Santo, em virtude da ordenação sacerdotal, por mais miserável que o padre seja, em virtude da força da narrativa evangélica da última ceia, pela invocação do Espírito Santo, o pão e o vinho se transformam. O termo que a igreja usa, transubstanciam-se. Já não é mais pão, já não é mais vinho, só temos a aparência de pão e a aparência de vinho. Só isso. Apenas a externalização, apenas a superfície daquilo que você vê. Mas a realidade íntima é o próprio Deus. Na missa nós adoramos Jesus Eucarístico, por isso que eu tenho que ter um grande amor pela Eucaristia. Irmãos e irmãs, os protestantes, os evangélicos acusam os católicos de adorarem imagens. Mentira! Não adoramos, mas a Eucaristia sim nós adoramos. Nos colocamos de joelhos, junto com os anjos e com os santos, porque Jesus está lá. Porque Jesus disse, isto é meu corpo. É alguma coisa que ultrapassa totalmente a nossa razão. Por isso que depois da consagração o padre diz, eis o mistério da fé. Porque muitas das vezes nenhum sacerdote entende o que está acontecendo. E nem para entender completamente. Nós entendemos pela luz da nossa razão e pela luz do Espírito Santo até certo ponto. Daí que é necessário dele pela fé. De crer que ele está lá. Qual é a forma que você está comungando, meu irmão, minha irmã? Você comunga em pecado? Quantos de nós fazemos comunhões sacrílegas? Católico, para comungar, tem que estar confessado. Tenho que estar com a minha confissão em dia. Tem gente que fica anos sem se confessar, meses sem se confessar. Eu tenho que me confessar sim, que se eu pequei mortalmente, me arrepender, procurar um padre e fazer uma confissão. Ou se eu não tenho pecados mortais, apenas veniais, uma vez por mês, 2 vezes por mês, pedir a graça do arrependimento, fazer um bom exame de consciência. Cristo deixou a confissão. Vamos parar de pensarmos como protestantes. Eu vou me confessar diretamente com Deus. Você não é batizado diretamente por Deus, você não recebe a comunhão diretamente por Deus, porque Deus quis usar causas segundas para poder chegar a Ele. E essa causa segunda se chama sacerdote. Meu irmão, minha irmã. Como você tem comungado? Quando você comunga, estamos vivendo numa pandemia, mas quando você recebe na mão, você adora Jesus, você tem o cuidado de ver se algum fragmento está na sua mão, porque Jesus está lá, levar até a sua boca. Você tem um amor a Jesus. Quando Jesus está exposto, não é para ficar dançando, mas eu me colocar de joelhos em adoração. De eu chegar antes da missa. De me procurar o sacrário. Quando eu vou numa igreja católica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é onde está Jesus, onde está o Santíssimo Sacramento, onde está aquela luzinha vermelha, a lamparina vermelha, onde está Jesus guardado no tabernáculo. Eu vou até lá e vou me colocar de joelhos, vou adorar o Senhor. Depois que eu fiz a minha comunhão, eu tenho que fazer ação de graças. Quantos de nós queremos tantas graças, né?
As pessoas vão nas igrejas por conta de problemas. São João Bosco dizia, se você quer poucas graças, procure poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Se quer muitas graças, procure muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Todas as vezes que passamos diante do sacrário, eu tenho que dobrar meu joelho, fazer a genuflexão, não aceno com a cabeça, a não ser que eu tenha um problema de joelhos. Quando Jesus está exposto aos meus dois joelhos no chão, eu tenho que adorar o Santíssimo Sacramento, meu irmão e minha irmã. E as pessoas se entregam quando falam que a gente quer padre, né? Ah, o padre bebeu o vinho da missa. Eu vou receber a hóstia. Isso dói meu coração quando é dito por pessoas que se dizem católicas. Não é a hóstia, é Jesus. Não é o vinho, é seu sangue. Eu, como padre, não bebo vinho na missa. Eu tomo o sangue do meu Senhor. Eu não recebo pãozinho. Eu como a carne do meu Senhor Jesus Cristo. Essa fé eucarística tem que estar entranhada no meu corpo e na minha mente. Eu tenho que amar a Eucaristia. Vamos parar de ser católico meia boca. Faltar a missa de domingo é pecado grave. É o mínimo que eu dou para Deus. Adorar a Deus como Ele quer ser adorado, meu irmão, minha irmã. De pôr Jesus Eucarístico em primeiro lugar. Quantas das vezes vemos, por exemplo, pessoas que quando estão solteiras comungam, de repente começam a namorar, começam a pecar, ter relação antes do casamento, fornicar. A primeira coisa que fazem é deixar a Eucaristia, é deixar Jesus, deixar a comunhão. A primeira coisa que é sacrificada em nome da minha carne, em nome do pecado. Eu não posso fazer isso. Festa de Corpus Christi é colocar Jesus, não só no ostensório e fazer uma procissão, mas colocar Jesus em primeiro plano, Jesus eucarístico no meu coração, defender a Eucaristia, amar profundamente a Eucaristia e divulgar a devoção, a adoração à Eucaristia. E não só adorar Jesus quando há um cerco de Jericó, não só adorar Jesus eucarístico quando há música. Eu tenho que aprender a adorar Jesus no silêncio do meu coração e até mesmo no silêncio externo. Quando eu vou numa capela, eu vou numa igreja, qualquer que seja a igreja católica, onde está o Santíssimo Sacramento. Vou me colocar de joelhos. E nos dizem os santos que os anjos se afastam para que eu possa adorar o meu Senhor. Dizem os santos místicos que quando eu vou receber Jesus na comunhão, meu próprio anjo da guarda se ajoelha para que eu possa receber Jesus eucarístico. Nós procuramos tantas graças e as pessoas não caem em si, que a maior graça é receber o próprio Deus como alimento, que os próprios anjos não podem ter. Essa é a maior graça, meu irmão. Procuramos tantas curas, libertações, mas qualquer missa eu já tenho essa riqueza tremenda, que é o próprio Jesus que entra no meu corpo, que permanece comigo, que eu comungo, não meramente com a minha alma, mas também com o meu corpo. Jesus permanece no meu corpo físico uns 2, 3 minutos, até 5 minutos, até acontecer a digestão completa. Eu tenho que ter isso em mente. E mesmo quando eu vou numa missa, que se porventura eu não posso comungar devido a um pecado que eu cometi, eu vou adorar Jesus, principalmente no momento da consagração. Então, naquele momento que o padre estiver erguendo o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, você vai pôr na patena, naquele prato onde está o corpo do Senhor, no cálice onde está o sangue do Senhor, a sua vida e os seus problemas. E você vai adorá-lo, você vai amá-lo. E você vai pedir a ajuda de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Meditemos como Nossa Senhora amava Jesus, como Nossa Senhora adorava Jesus na Eucaristia, como Nossa Senhora participava com que amor durante a Santa Missa e recebia Nosso Senhor. Que você possa aproveitar bem a solenidade do Corpus Christi e rever, como católico e como católica, você homem, você mulher, a tua relação de amor com o Santíssimo Sacramento do altar. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso e Eterno recaia sobre vós, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Mãe da Eucaristia. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.